Na nossa aula de hoje, iremos caracterizar a fase do ciclo de vida adultez, intermédia ou meia idade. Hum, o conceito de meia-idade é relativamente novo. O termo passou a ser utilizado na Europa e nos Estados Unidos no início do século XX. Atualmente, as pessoas nas sociedades industriais possuem uma maior esperança de vida e a meia-idade tornou-se uma etapa distinta da vida, com as suas próprias normas, características, oportunidades, papéis e desafios. Portanto, tornou-se de facto uma fase da vida longa que necessita de ser estudada e caracterizada. Pode ser definida em termos cronológicos como o período entre os 40 e os 65 anos, no entanto é uma definição arbitrária, podem existir outras que também estão corretas. Pode ser definida contextualmente, por exemplo, um contexto familiar que ajuda a definir a meia-idade é considerar uma pessoa, portanto, considerar que uma pessoa está na meia-idade se tiver filhos adultos e pais idosos. No entanto, estas definições relativamente às etapas de vida, tais como outras de que nós já falámos, são guias de orientação e não são, portanto, devem ser flexíveis. Não esquecer que hoje em dia muitas pessoas com mais de 40 anos têm filhos pequenos, podem ter filhos recém-nascidos, inclusivamente. Alguns adultos de meia idade não têm filhos, portanto, às vezes têm filhos adultos que já não vivem na casa familiar, mas esses filhos regressam. E, portanto, todas estas questões devem ser tidas em conta quando se caracteriza alguém que está na meia idade. Portanto, não é assim tão fácil de definir. Em termos de cognitivos, considera-se que as pessoas de meia idade estão no seu apogeu, têm sobretudo grandes capacidades de resolução de problemas, porque já têm a experiência de vida, portanto têm em princípio muitas delas, mas não todas, portanto, o pensamento pós-formal, que as ajuda a integrar, portanto, soluções e ajuda-as a ter um pensamento maduro e ajuda-as a ser realmente bons resolvedores de problemas. Os problemas são, por isso mesmo, filtrados mediante a experiência de vida que os adultos desta fase têm. Portanto, para Erikson, esta é a fase da vida em que o cuidar dos outros é fundamental, é uma fase em que o cuidar de si próprio, muitas vezes não se consegue cuidar muito bem de si próprio, precisamente porque ao cuidar dos filhos, ao cuidar dos pais que muitas vezes já necessitam de ajuda, é o cuidar das comunidades profissionais em que muitas destas pessoas se inserem e da comunidade alargada. Portanto, cuidar é a palavra de ordem durante a meia-idade. Erikson portanto, criou uma palavra para caracterizar as pessoas na meia-idade que resolvem o dilema desta fase pela positiva, que é a generatividade. Generatividade para Erikson é a preocupação dos adultos maduros com o estabelecimento e orientação da próxima geração. Portanto, é cuidar da nova geração e é uma das tarefas primordiais das pessoas na meia-idade, é cuidar da nova geração. Podem ser os seus próprios filhos, mas as pessoas que não têm filhos podem, por exemplo, cuidar das novas gerações através de profissões tais como professor, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, acupuntor, todas as portanto, profissões e funções ligadas à saúde têm uma forte componente de degeneratividade, que é o cuidar das novas gerações, mas também o cuidar dos outros, o cuidar dos colegas de trabalho mais novos, por exemplo. Quem não consegue encontrar esta forma de se integrar na meia-idade pode sentir uma grande
um grande sentimento de estagnação e muitas vezes estabelece-se uma crise precisamente por isto. Há o sentimento de que tudo o que se fez até esta altura não valeu a pena. Portanto, há o sentimento de que é uma fase em que não se consegue fazer mais nada. Há o sentimento de que se está parado, de que se está estagnado, precisamente porque não se consegue encontrar uma forma de cuidar dos outros. E isso de facto pode acontecer, sobretudo às pessoas que não constituíram família. Por isso mesmo, nesta fase pode ocorrer uma crise de meia-idade, quando este sentimento, esta virtude, segundo as palavras de Erikson, do cuidado não se estabelece, não consegue emergir, mas também uma crise de identidade quando o adulto na meia-idade sente que o seu horizonte temporal é mais curto, portanto, se calhar muitas pessoas nesta fase da vida já viram um dos seus pais ou ambos falecerem, alguns colegas ou amigos também começam portanto é mais frequente a começarem a aparecer doenças, pode não acontecer, mas nesta fase já pode haver essa situação e portanto começa-se a ter maior consciência da nossa própria mortalidade. E quando se chega a esta fase, se faz uma retrospectiva e se sente que os seus sonhos não foram concretizados, nem sempre consegue haver um ajustamento de uma forma saudável e pode precisamente haver uma crise de identidade. Ao reestruturar aquela crise de identidade que existia na adolescência, pode ocorrer aqui outra vez, mas num outro formato, num formato mais adulto e muitas vezes com consequências mais sérias, porque muitas pessoas nesta fase têm compromissos profissionais, familiares, etc. E muitas vezes há quebras desses compromissos e reestruturações precisamente porque o adulto sente que não está a seguir o rumo que traçou. Esse rumo também engloba um rumo profissional, só aqui de uma forma muito sintética, uma pessoa que falou, portanto, e que descreveu etapas profissionais ao longo da vida foi Donald Super. Estas etapas, se calhar, pronto, hoje em dia devem servir-nos de referência, mas também devemos ter em conta que os tempos modernos e as profissões modernas alteraram um pouco estas fases. No que diz respeito à fase da meia-idade, normalmente as pessoas estão numa situação de manutenção da sua posição profissional, já estabeleceram a sua profissão, já a consolidaram e agora estão a tentar mantê-la. E depois começam a avançar mais lentamente e a preparar-se para a reforma e a entrada na reforma cerca dos 60 anos. Isto segundo Super. Hoje em dia, estas etapas podem ser diferentes, como vocês sabem muito bem, e as pessoas podem estar na meia-idade e iniciarem uma nova profissão completamente diferente daquela que efetuaram e pensaram e sonharam anteriormente, e estarem a avançar nessa profissão aos 50 e nem pensarem na reforma quando estão nos 60, porque se tiverem saúde, se calhar ainda vão trabalhar uns bons 10 anos no mínimo, e com muito sucesso. Isto ocorre, como vocês sabem, devido às grandes mudanças que as novas tecnologias portanto, impactaram, fizeram na nossa sociedade, com a necessidade de estudarmos e de formarmos-nos ao longo da vida, portanto há a necessidade de sermos aprendentes ao longo de toda a vida e também com uma grande valorização da juventude. Portanto, se há 30 anos atrás, quando eu entrei na universidade, por exemplo, se nessa altura havia uma grande valorização da sabedoria, da experiência, da idade, portanto eu ouvia-se dizer, a idade é um posto, quem tem idade tem experiência, portanto essa pessoa tem que ser muito valorizada. Com a inserção das novas tecnologias e com todas as mudanças que elas, portanto, concretizaram tanto na sociedade como, assim, de um ponto de vista mais específico, nas escolas, nas famílias, na forma como comunicamos, na forma como trabalhamos. Portanto, quando isso acontece, é a juventude que passa a ser valorizada, porque não interessa o que sabemos,
não interessa apenas a nossa experiência, interessa também quem tem capacidade para se adaptar rapidamente, quem tem capacidade para aprender rapidamente, quem está aberto às mudanças e às novidades, e normalmente são os jovens que têm mais essa forma de estar. Portanto, isso foi, nos últimos 30 anos, de facto, uma valorização da juventude sem precedentes, nunca tinha existido tal valorização da juventude, portanto, ao longo do desenvolvimento da nossa espécie, ao longo da evolução da nossa espécie. E isso provocou também uma enormíssima e sem precedentes reestruturação das relações de poder dentro das famílias e dentro dos locais de trabalho. Se bem que eu agora acho que, embora exista a valorização da juventude, estamos novamente a começar a valorizar as pessoas mais velhas. Portanto, o pêndulo está outra vez a entrar assim numa fase de valorizar aqueles que têm experiência, que sabem muito de um assunto e portanto, passamos para uma situação em que há uma cooperação entre a juventude e entre a experiência, e isso para bem de todos nós. Assim espero. Preparação para a reforma é o que se espera que as pessoas comecem a efetuar nesta fase. A reforma não deve ser apenas pensada um ano antes ou 6 meses antes de se entrar na reforma. Aqueles que decidem reformar-se, e nem são todos, há aqueles que não podem reformar-se, há aqueles que podem reformar-se, mas nem querem pensar numa coisa dessas porque não querem ficar sem ocupação. Há muitos estudos que nos mostram que uma grande fatia do nosso bem-estar e da nossa felicidade vem de estarmos ocupados numa profissão ou numa ocupação ao qual atribuímos um significado importante, que é importante para nós. Portanto, esta questão de eu vou-me reformar e agora vou fazer tudo o que não fiz quando estava a trabalhar, isso deve sair das nossas cabeças. Deve existir ao longo de toda a vida um equilíbrio entre a nossa vida profissional e a nossa vida familiar. Às vezes não é possível, mas tentar que isso assim aconteça e começar na meia-idade a preparar aquilo que vamos fazer quando de facto nos afastarmos da nossa principal atividade profissional. E portanto há pessoas que criam pequenos negócios para depois mais tarde poderem trabalhar nesses negócios a tempo inteiro. Há pessoas que começam a investir nos filhos e na vida profissional dos filhos para depois trabalharem em conjunto quando estiverem mais desocupadas. Portanto, a preparação para a reforma deve idealmente ser começada nesta fase. Esta questão do cuidado e do cuidar é de facto fundamental nesta fase, tanto é que nesta fase as pessoas são muitas vezes designadas pela geração sanduíche. Geração sanduíche porque por um lado cuidam dos filhos e por outro lado começam a cuidar dos seus pais idosos, e pode ser extremamente desgastante quando não se procura o apoio necessário. Também é nesta fase que pode ocorrer o síndrome do ninho vazio. Nem sempre acontece isto, porque muitas vezes as famílias permanecem na mesma residência, por exemplo, e funcionam como uma família alargada, e para muitos não é necessariamente algo de negativo. Para muitos casais que investiram sempre ao longo do tempo na sua relação conjugal, pode ser uma fase de redescoberta do casal. Este síndrome do ninho vazio é um sofrimento associado à perda do papel parental, com a saída dos filhos da casa dos pais, e pode existir um desconforto emocional dos pais ao verem os filhos deixar o lar. Mas existem autores que referem que se deve utilizar um termo mais neutro. Nem sempre existe sofrimento nesta saída dos filhos, sobretudo quando as tais relações, lembram-se da aula anterior, das relações parentais, são relações, portanto, quando há um reajustamento das relações parentais, e esse reajustamento é positivo, em que temos adultos independentes, autónomos, que mantêm as relações com os pais, mas com certos limites. Fala-se nessa altura de pós-paternidade, mais adequado do que síndrome do ninho vazio. Portanto, pode existir dificuldades no ajustamento do casal à nova realidade, sobretudo quando ambos os membros do casal
redefiniram a sua vida durante jovem adulto e até uma parte da meia-idade apenas como pais e esqueceram o papel de cônjuge. Quando isso acontece é mais difícil nesta fase fazer-se o reajustamento para a nova realidade conjugal e familiar. Portanto, num estudo longitudinal foi feito entre 67 e 89, foi examinado o risco de divórcio e de separação em casais durante a meia-idade, tendo sido analisadas 5.083 mulheres entre os 30 e os 44 anos de idade, que em 1989 tinham entre 52 e 66 anos. E concluiu-se que o síndrome do ninho vazio afeta negativamente a vida do casal, provocando o aparecimento de problemas conjugais. Por isso é importante os casais investirem sempre na sua relação conjugal, independentemente do papel de pais, que é muito exigente, é certo, é muito exigente, mas de facto é importante não esquecer que também são casais, que também há uma relação de casal que depois precisa de ser redefinida quando os filhos saem de casa. Mas nós também sabemos que hoje em dia pronto, eu já digo o que eu ia dizer a seguir. Aqui relativamente a este slide, aparentemente as mulheres que se dedicam exclusivamente aos filhos podem sofrer mais do que aquelas que têm uma profissão, mas as que têm uma profissão também podem sofrer independentemente de terem ou não a profissão. Tudo parece depender da relação que foi estabelecida com os filhos, da relação conjugal e da realização profissional que sentem com a profissão em que estão neste momento a exercer. O que se sabe é que para aqueles casais que investiram na sua relação, esta pode ser uma época muito satisfatória de redescoberta. Mas, como eu ia dizer, de facto, este síndrome de ninho vazio, hoje em dia pode não ocorrer da mesma maneira que há 30 anos atrás, em que os filhos saíam de casa e era muito raro regressarem à casa dos pais, porque o que se esperava era que tivessem a sua profissão, que era sempre a mesma ao longo de toda a vida, e que estabelecessem uma relação que seria sempre a mesma ao longo de toda a vida. Hoje em dia, com todas estas mudanças sociais que têm ocorrido devido às novas tecnologias e a outras razões, não apenas devido às novas tecnologias, embora esta seja de facto uma das principais razões, os filhos muitas vezes têm dificuldade em manter um emprego, têm muitas dificuldades por vezes em ter um ordenado, portanto, que lhes permita ter uma vida independente, sobretudo quando se divorciam, que também as taxas de divórcio, portanto, também têm aumentado, e muitas vezes regressam à casa dos pais, vão e voltam, são chamados filhos boomerang, ou então diz que é síndrome de porta giratória, os filhos saem de casa, tentam estabelecer-se, corre qualquer coisa mal, regressam à casa dos pais e assim por diante, vão e vêm consoante as suas necessidades, e consoante a relação que estabelecem com os pais. Há pais que não permitem que isto aconteça, outros que poderão ter melhores relações com os filhos, querem ajudar os filhos e, portanto, permitem que os filhos regressem. Pode ser frustrante se o filho não participa nas despesas e na arrumação da casa e pode aumentar os problemas conjugais, mas também se o filho participar nas despesas, se ajudar na casa, se ajudar com problemas de saúde que os pais possam ter, pode ser uma enormíssima fonte de conforto e apoio. Por tudo isto que eu acabei de referir, nesta fase da vida, o esgotamento do cuidador, o burnout, e estamos aqui a falar sobretudo do cuidador informal, embora isto também tenha que ser tido em conta para o cuidador profissional, enfermeiros, fisioterapeutas, portanto acupuntores, médicos, quaisquer terapeutas da fala, quaisquer profissionais que trabalhem, portanto, de uma forma sistemática com pessoas, têm que ter atenção ao facto de poderem entrar em burnout quando estão em situações muito exigentes durante muito tempo e em que não conseguem cuidar de si próprios e das suas necessidades. Isto é muitíssimo fácil de acontecer e, sobretudo, quanto mais idealistas nós formos, mais fácil é de acontecer
o burnout. No caso do burnout do cuidador informal, acontece também muito porque as pessoas estão muito envolvidas emocionalmente, não querem deixar que nada falte, e assim é que deve ser, ao seu cuidado, às pessoas de quem estão a cuidar, e muitas vezes esquecem-se das suas próprias necessidades e não descansam e não se alimentam convenientemente e adoecem. Sobretudo quando isto é mais frequente acontecer na fase da meia-idade, porque temos a geração sanduíche, e se o cuidador, os filhos, neste caso de meia-idade, têm que cuidar dos pais idosos de uma forma sistemática, sem terem os apoios necessários, podem entrar numa situação de exaustão física, mental, emocional, que é muito frequente, afeta muitos adultos que cuidam dos familiares idosos, pode levar ao divórcio entre os casais, por exemplo, quando um dos membros do casal não concorda com uma dedicação tão intensa a um familiar mais idoso, e pode de facto ser portanto, bastante prejudicial para o indivíduo não perceber que está nesta situação. Portanto, os cuidadores informais devem de facto ter apoio, portanto, de vários tipos, apoios sociais, apoios a nível da saúde, para enfrentarem o desgaste que é cuidar de alguém durante muitos anos, às vezes podem ser muitos anos, a cuidar de alguém, sem deixar de ter em conta que também precisam de tomar conta de si próprios. Pronto, tem aqui alguma bibliografia, que a maior parte encontra-se nas pastas, a bibliografia que não se encontra nas pastas, facilmente vocês descobrem no Google Académico, por exemplo, ou nos motores de busca portanto, da biblioteca do Instituto, e fico por aqui. Se precisarem de alguma coisa, podem contactar, se tiverem alguma dúvida, podem contactar-me através do mail que se encontra no Moodle. Até à próxima!